Oi, gente! No nosso conteúdo de geografia de hoje, nós vamos falar sobre o censo demográfico. Já falamos sobre censo algumas vezes nos bimestres passados. Falamos sobre a pesquisa do IBGE, que ele pesquisa quantas pessoas tem no país e tudo mais. Então agora a gente vai aprender detalhadamente sobre essa pesquisa que a gente chama de censo. E é um censo demográfico porque ele trata de descobrir, pesquisar todas as pessoas do país, as pessoas que trabalham, as pessoas que estão desempregadas, quem vive com uma condição financeira melhor, as outras pessoas que estão em estado de pobreza extrema. Então é o censo demográfico que vai passar todos esses dados para o governo, para ele saber onde que ele deveria, pelo menos, ajudar. Tá? Então nós vamos compreender o que é o censo demográfico, qual é a importância que ele tem, conhecer a história do censo, como que surgiu, e entender a relação entre o censo e as políticas que são geradas para poder ajudar a gente. O mundo vem mudando de forma cada vez mais acelerada. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de várias populações. E como é o perfil atual do povo brasileiro? Se a gente pesquisa hoje como que é esse povo, conforme vimos anteriormente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que é essa sigla, é o órgão que vai ser responsável por realizar o censo demográfico. Você que é o aluno, antenado, esperto, já marca logo isso aí. O significado da sigla IBGE e o que esse censo faz. Ele é o órgão responsável por fazer essa pesquisa. O censo demográfico é o quê? É uma pesquisa sobre as características da população brasileira. E ele vai ser realizado de 10 em 10 anos, tá? Não é todo ano que eles fazem isso, não. Porque o Brasil é muito grande e eles têm que pesquisar todas as cidades, todos os lugares. Ele vai lá, bate na sua porta, aí vai lá, vai perguntar o seu nome, quantas pessoas moram naquela casa, se todo mundo trabalha, se as crianças estudam, se faz faculdade. Ele vai perguntar sobre a sua vida inteira. Por isso que demoram-se 10 anos para eles fazerem essa pesquisa, porque é uma pesquisa muito minuciosa, né? A gente precisa de muitos detalhes. Então, o censo é a única pesquisa que abrange todos os domicílios. O que é o domicílio? São as casas das pessoas. O censo é a única pesquisa que vai lá com as pessoas, bater de porta em porta para poder fazer essa pesquisa, essas perguntas para a população. Os resultados retratam o perfil da população, né? Depois que ele pesquisa, eles vão ver como que está a população de forma mais atualizada, né? Seja nos grandes municípios ou em pequenos municípios ou até nas cidades rurais. Então, assim, ele vai fazer essa pesquisa para poder passar os dados para o governo. A gente sabe que todo ano, todo dia, toda hora, morre um monte de gente, nasce um monte de gente. Então é assim, é através dessa pesquisa que ele vai saber mais ou menos qual é o número da população, quantas pessoas tem no país. É através também do censo que eles vão descobrir isso. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis do governo. Ela serve como base para a tomada de decisões sobre serviços da saúde, da educação, do emprego, da política de habitação. Tudo que vai acontecer no país, tudo que o governo vai se reunir para poder ver quais as medidas que ele vai tomar para ajudar a população,
ele toma essas medidas de acordo com a pesquisa do censo, tá? E aí, nós temos principais conceitos, né? O que é abordado? O que eles vão perguntar na pesquisa do censo? Aqui na página 4, ele vai mostrar para você as perguntas que ele faz quando chega na casa da pessoa. Né? A unidade de federação, que é qual é o país que você mora, qual é o município, a região, sua idade, seu gênero, se é feminino, masculino, onde você nasceu, se você nasceu aqui, porque a gente sabe que tem gente que vive no Rio de Janeiro, mas não nasceu no Rio de Janeiro. Tem pessoas que vivem lá no Amazonas, mas não nasceu no Amazonas. Então, essas são as perguntas que eles fazem. Vamos descobrir um pouquinho agora sobre a história do recenseamento no Brasil. O primeiro censo que foi feito foi em 1808. E o que eles pretendiam com essa pesquisa? Eles pretendiam atender especificamente aos interesses militares, que era para as Forças Armadas. No entanto, o censo que foi realizado em 1872, vários anos depois, é denominado como Censo Geral do Império e é considerado o primeiro censo do Brasil. Então, o primeiro censo foi em 1808, mas como foi uma pesquisa feita pelos militares, eles não consideram esse como sendo o primeiro. Eles só vão considerar o primeiro censo no ano de 1872, tá? E aí, ele contava com a abrangência maior de pessoas envolvidas, né? E maior complexidade no questionário. Perguntava-se mais coisas. Não era só voltado para a área militar. Então, por isso que eles consideraram esse de 1872. E aí, neste episódio, o censo foi conduzido pelo órgão do Brasil Império, na época, né? Que era uma colônia de Portugal ainda, como Diretoria Geral de Estatística. Quase 70 anos depois, lá no ano de 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, foi criado o IBGE. Lá no ano, olha quanto tempo depois que foi criado esse órgão com essa sigla, IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí, essa pesquisa teve como ferramenta, como estratégia, né? Pensar políticas de planejamento para o território do Brasil, que vinha sofrendo várias transformações. E aí, o Conselho, ele passou a integrar o Conselho Nacional de Geografia no ano de 1938. Então, em 1934, surgiu o IBGE. Criaram esse órgão. Não, vamos criar um órgão que ali vai ser o local que é responsável por essas pesquisas. Né? Porque tudo que a gente tiver que saber, a gente já sabe. Vamos lá naquele lugar ali que ele é o responsável por informar tudo que a gente precisa. Mas aí ele só foi efetivado 4 anos depois, em 1938. A periodicidade, que é no caso de quanto tempo acontece, normalmente é de 10 em 10 anos, sem contar em 1910 e 1930, que o levantamento foi suspenso. Nesses anos, eles suspenderam essa pesquisa do censo, tá? Então, a operação foi adiada para 1991. No ano passado, de 2020, era também para ter acontecido o censo, porque o último censo foi em 2010. 10 anos depois, no ano passado, 2020, era para ter acontecido um novo censo. Por conta da pandemia do coronavírus, a gente também não teve esse censo ainda.
eles não fizeram ainda esse censo relacionado a 2020. Então, isso também, alguma coisa aconteceu nessa época que não pôde ser feito o censo em 1990. E eles tiveram que fazer no ano seguinte, de 91. O último censo foi em 2010, como eu falei para vocês, e a previsão para o próximo é que fosse em 2020. No entanto, aqui o que eu acabei de falar para vocês, diante da falta de recurso do governo e da pandemia da Covid-19, o censo foi adiado para o ano de 2021, podendo ser adiado novamente caso a pandemia se estenda, porque foi adiado para esse ano, mas a gente já chegou no mês de agosto e esse censo ainda não aconteceu. Então, se a pandemia, até que ele acabe, o censo não pode acontecer. Por quê? É muito contato. As pessoas têm que bater de porta em porta e estar conversando com as outras. Então, por isso que provavelmente eu imagino que não aconteça esse ano. Deve acontecer só no ano que vem, né? 2030. A abrangência geográfica do censo é nacional, né? Ele vai pesquisar tudo, mas sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Ele não vai pesquisar nada de um outro país. É só sobre o seu país. Com resultados divulgados em grandes regiões, unidades de federações, em todos os lugares importantes. E aí, ao lado, a gente tem um quadro que mostra os dados da população brasileira em 2000, quando foi um censo, e 2010, quando foi o outro. Então, veja que em 2000, no Brasil existia 169.799.170 pessoas. Olha o salto que deu em 2010. Já passou para 190 milhões. A gente estima que hoje tenha cerca de 202 milhões, mais ou menos, né? Isso vai ser feita essa pesquisa diante de todas as mortes da Covid, mas também tivemos nascimento de muita criança. Então vai ser feito esse balanço e a gente vai saber. E aí ele mostra o total geral do Brasil todo, mas ele mostra também, ó, na região Nordeste, quanto que aumentou, na região Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Ele mostra tanto o valor total quanto o valor por região. Além disso, esses dados são obtidos, que são obtidos pelo censo, permite que a gente conheça melhor a nossa população, que a gente veja quem foi que veio quem é um imigrante que veio de outro país. A gente sabe que vem tendo muitas guerras, né? Na Síria sempre tem, no Líbano, e muitas pessoas vêm de lá se refugiar aqui no Brasil. E diante disso, altera a nossa população. Então é o censo que vai fazer essa pesquisa para que a gente entenda tudo sobre o povo que vive aqui, de onde que veio o povo, qual a idade mais ou menos do povo, quantos nascem, quantos estão morrendo, para a gente poder tomar as decisões adequadas para o país. Alguma dúvida em relação ao censo? Agora podem responder as atividades da página 6 até a página 8. Você que está em casa, aguarda um pouquinho que eu também já coloco a foto da atividade do caderno para você. Um beijão, qualquer dúvida é só chamar.